Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma live de aquecimento do nosso evento que vai acontecer na quinta-feira. O evento Nutrição Transformacional, onde eu vou revelar os 3 pilares essenciais para emagrecer, acabando com a compulsão alimentar e vício em comida, e o plano para conquistar tudo isso em até 90 dias sem dietas. Então essa é uma série de lives que vão acontecer antes do nosso evento na quinta-feira, e você pode se inscrever nesse evento clicando aqui no link da minha bio, que simplesmente é o perfil do meu Instagram, tá? E aí aqui no perfil do meu Instagram tem um link e você se inscreve colocando seu e-mail até chegar no grupo do WhatsApp e lá você vai continuar recebendo todas as informações. Então eu espero você lá, quinta-feira, dia 23 de maio, às 8 horas da noite. E hoje, esta live ela é complementar ao nosso evento que vai acontecer lá, porque eu tenho hoje uma convidada muito especial, que é a Vanessa, que já passou pelo programa de emagrecimento e nutrição transformacional, e hoje ela tá aqui para compartilhar um pouco da história dela, como foi a experiência, como era a vida dela antes. Eu vou chamar a Vanessa aqui agora, só um minutinho. Acho que ela já tá entrando. Olá! Entrou! Oi, Vanessa, bom dia, tudo bem? Alguns probleminhas técnicos aqui, mas pronto, conseguimos. Como sempre, Instagram, tá tudo certo, deu tudo certo. Muito Bom, bom. Vanessa, bom dia e muito obrigada por participar dessa live para compartilhar um pouquinho da sua história nessa jornada, né, sua que é tão inspiradora para mim particularmente e para muitas pessoas que conhecem a sua história, né? A gente sabe que todo o processo de mudança, de transformação não é fácil, vem com muitos desafios, mas eu acho que você é um dos vários exemplos que eu tenho aqui, vamos dizer assim, na minha caixinha aqui, mas você é um exemplo, assim, clássico de que é possível, né? Independente da vida, da correria, e do seu histórico passado. Então, eu vou deixar você contar um pouquinho da sua história, tá? Vou perguntar algumas coisas para você aqui, né? Porque eu acho que a sua história ajuda muito outras pessoas a se inspirarem e tomarem coragem, né, de fazer e realmente conquistar a mudança que elas gostariam, não só no emagrecimento, como na compulsão alimentar ou com relação a vício em comida, que é um assunto que eu abordo bastante aqui nesse perfil e que eu quero que fique cada vez mais popular para as pessoas. Eu quero que as pessoas quanto mais a gente deixa comum esse assunto, né, e as pessoas não se acham diferentes ou estranhas, ou que elas têm um problema muito absurdo ou misterioso para resolver. Então, quanto mais simples a gente, né, desenvolve um assunto, mais a pessoa também fica mais perto da solução. Então, obrigada mais uma vez. E, Vanessa, conta um pouquinho para a gente como que era a sua vida antes de fazer o programa. Como que era mais ou menos, como foi mais ou menos a sua adolescência, ou o seu relacionamento com a comida de forma geral, antes de você começar o programa? Bom, como você mesma disse, comida para mim sempre foi um relacionamento, né? Então, eu vim de uma família italiana que adora comida, tudo gira em torno de comida, não existe evento sem comida. E aí eu fui atleta no passado, então com esse relacionamento com a comida e a vida adulta e parando de treinar da forma como eu treinava, eu ganhei muito peso, cheguei a pesar 110 quilos e eu sentia muita dor. Então, eu não comia mal, eu tinha, lógico que eu não tinha nem um décimo do conhecimento que eu tenho hoje a respeito de comida. Então, eu sempre comi muitas verduras, muitos legumes, muitas frutas, mas não consegui emagrecer de jeito nenhum. Então, eu só ganhava peso, ganhava 10 quilos por ano, assim, fui ganhando muito peso. Cheguei a pesar 110, eu tinha muita dor, muita dor inflamatória, muita dor nas juntas, muita dor nos joelhos, nos tornozelos, nos pés, no quadril, enfim, sentia muita dor. Né? E nós éramos amigas e você sempre falava para mim, eu consigo resolver o seu problema com alimentação. E eu, descrente total, falava, imagina, eu não como mal, eu como bem, como que vai resolver meu problema com alimentação, né? Eu era muito descrente, muito cética e não acreditava que o meu problema fosse possível de ser resolvido só com alimentação. E lógico, aqueles mitos que todo mundo carrega, né? Sem passar fome, sem fazer uma dieta super restritiva que ninguém aguenta fazer por mais de 3 dias.
Por isso que a hora que você conseguiu me convencer a te dar uma chance, foi um divisor de águas na minha vida. E aí eu lembro que você, na época, né, até você acabou me procurando, você estava assim disposta a finalmente fazer alguma coisa a respeito, porque você estava com aquele problema de dor, até com a indicação de cirurgia. E aí que você queria fazer cirurgias. Você podia contar um pouquinho dessa parte também, que é bem interessante, porque muita gente acaba indo para a cirurgia, Uhum. né? Na verdade aquilo ali não é nem não é nem a solução do problema, né? Eu tinha um cisto no pé Uhum. e eu tinha muita dor, eu não conseguia pisar no chão e eu estava infernizando meu ortopedista porque eu queria operar. Então, era um cisto entre as articulações do meu pé. Qualquer momento que eu colocasse o pé no chão e tivesse frio, assim, era uma dor insuportável que eu achava que eu ia cair no chão. Então, Uhum. realmente, eu estava infernizando meu ortopedista, tipo, eu quero operar, quero operar, quero operar. E aí você falou para mim que eu, que morro de medo de cirurgia, você falou para mim, falou, não, a gente consegue resolver sem operar. Foi bom, Exato. que nós estamos aqui, vamos dar uma chance, né? É, porque, né, então eu de fora, né, vendo todos os problemas que a Vanessa passava, e na época, né, eu já estava trabalhando com isso como coach, somente como coach de emagrecimento, né, e eu já vi ali que tudo que ela tinha era uma resposta inflamatória sobre o que ela comia. Porque por mais que ela comesse, né, alimentos saudáveis, mas a Vanessa também, a questão dela é quantidade, então muita quantidade, né, a questão da compulsão alimentar, e também, claro que entrava muito mais álcool do que era saudável, né? Então também tinham os alimentos processados. Então não é porque ela tem um paladar para alimento saudável, não é que ela só comia comida saudável, né? Você pode contar um pouquinho dessa parte também com relação a álcool, compulsão alimentar, exageros, como que Muito era? doce também, né? Muita coisa industrializada, muita coisa pronta, porque a gente tem esse mito aí que na correria do dia a dia você tem que consumir alguma coisa que está pronta, que é só abrir um pacotinho. E aí a gente entra naquelas sessões fits do supermercado e descobre, agora eu sei o quão nada fit aquilo é, mas na época eu não sabia, então eu queria comer todas essas coisas fáceis e rápidas e prontas. E final de semana, todo final de semana era churrasco, era cerveja, era vinho. E assim, compulsão alimentar, sim, porque vindo de uma família italiana em que deixar comida no prato era quase que uma ofensa. E aí tinha que comer sempre, tinha que comer muito, tinha que comer e repetir. E estava sempre acima consumindo uma quantidade assim, de calorias absurda, né? Então, Uhum. conjunto de fatores, né? Sim. E aí até que você chegou no ponto desses 110 quilos com todas essas dores, né? Exato. E querendo fazer a cirurgia e o seu médico falou que não, talvez ali não seria o melhor caminho no Exato. momento. Porque ele falou que era uma região muito articulada, era muito difícil de fazer a cirurgia, mas eu tinha tanta dor, assim, tanta dor, que eu toparia qualquer risco para conseguir tirar aquele cisto do meu pé, de tanto desconforto, de tanta dor que eu sentia. Uhum, sim. E aí, Vanessa, você começou o programa de emagrecimento comigo, certo? E aí, eu lembro assim que logo no primeiro mês, o que que aconteceu? Logo no primeiro mês em que você. Então, a vantagem, gente, da Vanessa é que ela já tinha um paladar muito bom para comida saudável. Porém, junto com essa comida saudável que ela também comia muita coisa não saudável. E É, os exageros, né? A questão da compulsão alimentar e sempre assim, aquela questão de você colocar o primeiro pedaço na boca e aí você querer terminar, né? Acabar o pacote inteiro ou a embalagem inteira. Logo no primeiro mês em que você já começou a fazer aquelas mudanças sutis, né? Que a gente trabalhou e etc. E uhum. muito na sua mente também com relação a essa questão de terminar o prato, não precisa terminar o prato e tudo mais. Logo no primeiro mês, o que aconteceu? Eu me lembro até que no primeiro mês a minha primeira resistência foi a lactose. Eu falei, eu não vou tirar a lactose, eu vou tirar o que você quiser, mas não vou tirar leite, não vou tirar lácteos, não vou tirar nada disso. E mesmo com toda essa resistência, a gente começou a fazer o programa. E no primeiro mês, apesar de eu ter perdido 6 quilos no primeiro mês, que nem é tanto, mas eu desinchei assim um absurdo. Eu perdi assim 10 centímetros de cintura imediatamente. O desinchaço era visível e eu olhava a sensação que eu tinha olhando no espelho é que parecia que eu já tinha perdido 15 quilos, né? E, na verdade, eu tinha perdido só 6. Mas o mais
impactante que eu sofri foi o desinchaço, né? Foi quanto que meu rosto afinou, minha barriga desinchou, enfim, fui perdendo medidas numa velocidade impressionante. Sim, eu lembro também que você perdeu muito mais medida do que peso na Muito. balança, né? Que é o propósito mesmo. É quando você come para desinflamar, Uhum. né? E com relação à compulsão alimentar, Vanessa, ali logo no primeiro mês, o que que você sentiu? Porque eu lembro que você não cortou, né? Se você se sentir à vontade de falar aqui, você não cortou o álcool, você não. Não, Então, eu lembro que a Vanessa, gente, ela tinha muitos quadros inflamatórios, né? Então, eu sabia que todos os problemas dela vão vir dessa raiz. Só que a gente não, a gente tem que encontrar a pessoa onde ela está. Não é da noite para o dia que você faz a pessoa, né? Isso é uhum. muito assustador e desnecessário, na verdade. Então, só com pequenos detalhes, né? De mudanças, de sugestões e conversando também sobre o que era importante para ela, ali com pequenos detalhes já foram 6 quilos no primeiro mês e os muitos centímetros, né? Uns 20 centímetros de inchaço, de cintura, de quadril e essas coisas. Mas, Vanessa, com relação à compulsão alimentar, especificamente logo no primeiro mês, como foi para você? Eu tinha muito medo de não comer, né? Então eu morria de medo de passar fome, morria de medo de não comer. Eu falava, nossa, eu nem tô com fome, mas se eu não comer, eu vou ficar com fome. Então já era um medo preventivo. E aí a gente foi trabalhando isso também com as sessões, com as PNLs, com hipnose, com várias técnicas, e foi ficando tudo mais fácil. Então eu fui começando a testar. Nossa, eu posso não comer tanto, eu posso não comer tudo, eu posso não comer todas as opções, né? Isso foi um exercício muito interessante e muito gratificante. E quanto mais eu aderia às técnicas e às sugestões e tudo isso que a gente estava propondo, os resultados eram muito mais rápidos e muito mais permanentes, né? Então, Uhum. todo mundo que já tentou perder peso já teve esses efeitos de ganhar e perder, perde, ganha de novo, perde, ganha de novo. Isso é muito frustrante, você acaba desanimando. Então, eu acho que uma das maiores vantagens do programa é a manutenção que a gente tem da perda, né? Então, você vai perdendo e vai mantendo, e vai perdendo mais, e vai mantendo, e vai perdendo mais, e vai mantendo. E é realmente uma mudança do estilo de vida. A gente acaba mudando os nossos hábitos. Eu acho que isso foi o grande diferencial do programa e, principalmente, a cada dia que passava, quanto mais eu ia perdendo, e quanto mais eu ia aderindo, e quanto mais eu ia aplicando as mudanças sugeridas, melhor eu me sentia. Então, eu me sentia mais jovem, me sentia mais disposta, me sentia mais animada, me sentia com muito mais energia, né? Então, eu acho que isso foi o grande diferencial. E as dores foram desaparecendo. Em quanto tempo suas dores zeraram, assim, as dores do tornozelo, essas dores principais que você tinha bem recorrente? Eu acho que uns 60 dias eu já não tinha mais dor. Uhum, sim. Foi tão rápido, eu não consigo nem dizer quanto tempo foi, porque a gente acostuma com a dor, né? Então, É, só quando ela passa, que você acorda de manhã e você fala, nossa, eu não tô dando nada, como assim? Né? E lembrando que você, acho que acredito que você não tenha tomado nenhum remédio, né, Um médico, nenhum remédio. É, de remédio é, analgésico. sim. E aí, Vanessa, no total, quanto que você emagreceu? Então, você chegou a bater 110 quilos, né? E aí, ali, eu lembro que você, né, no primeiro mês foram 6 quilos, mas depois, vamos dizer assim, em um ano, quanto que você já tinha emagrecido? Em 6 meses, né, vamos dizer assim, quanto que você já tinha emagrecido? Em 6 meses, eu não sei exatamente quando eu perdi o quê, né? Mas eu acho que no total, aí, desde que eu comecei o programa, eu já perdi 32 quilos, né? Então, Uhum. tem gente que acha que eu fiz bariátrica e tô mentindo, mas não fiz, né? Foi só na alimentação mesmo. Foram 32 quilos até hoje. Eu acho que no primeiro ano eu devo ter perdido uns 15, 20 quilos, mais ou menos. Uhum. Sim, por aí. Uns 20 Foi, quilos. é, foi, foi, foi rápido, mas foi saudável, né? Então eu não Sim. fiquei assim, com excesso de pele, não fiquei com a cara é, né, enrugada, não tive nada disso que eu tivesse que fazer outras, ou tomar outras medidas para consertar. Até porque a qualidade da alimentação era muito boa, um grande aporte de colágeno e proteína, então tudo isso também ajudou muito, né, Sim, na readequação da minha pele de perder 30 quilos. sim, 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 com certeza. E aí,
aqui, gente, é muito interessante a gente lembrar uma coisa, né? A Vanessa, ela começou esse processo, né, com o programa em 2000, no final de 2019, foi isso? Não, foi 2020 já estava na 2020? pandemia. Uhum. Ah, é verdade. No final de 2020, a Vanessa começou. Então, É, veja, temos em 2021 ela já perdido mais de 20 quilos, né? E então, em um ano ela perdeu mais de 20 quilos. E até hoje nós estamos já 2022, 2023, 2024, 2020, né, 2024. 3 anos, gente, mais de 3 anos depois, ela não reganhou, porque isso é um clássico de quem emagrece da forma errada e não trabalha a mente, né? E acaba reganhando tudo. Como que é, Vanessa, esse processo? Porque você continuou a sua vida, certo? E você teve momentos mais disciplinados, uns momentos, né, um pouco que você soltava um pouquinho, mas o que é incrível é que você nunca mais voltou para aqueles 20 quilos a mais que você tinha. assim, Conta um pouquinho dessa fase, por favor. eu acho que o mais importante é tudo que eu aprendi ao longo do programa, né? De como comer, o que comer, a ordem em que comer e assim, eu como bacon, eu como churrasco, eu como todas as comidas aí mais gordas, mas eu evito realmente os industrializados. Eu cortei 95% do glúten, eventualmente aí que eu como uma pizza, né, bem esporadicamente, mas às vezes eu falo para as pessoas que eu evito glúten, açúcar e lactose e elas acham que não sobra nada, e sobra muita coisa, né? Até por isso que eu fiz um Instagram das receitas para ajudar as pessoas que não sabem o que fazer, né? Então estou entrando aqui pelo Instagram das receitas, né? O Fit da Van, depois se você quiser deixar nos comentários. Uhum. Acho que não sobra nada para comer e sobra muita coisa. Então, hoje em dia, eu não como quase nada que dura mais que 3 dias, eu não como quase nada que seja industrializado, a não ser as proteínas mesmo que a gente compra, whey protein, essas coisas são industrializadas, não tem jeito. Mas tirando isso, é praticamente tudo natural e é tudo de processo, assim, rápido preparo, tudo coisa que dá para fazer em meia hora. É, e é só se organizar que dá para fazer. Eu tenho uma vida super agitada, trabalho no corporativo, levanto super cedo, né? Então tenho marido, filhos, cachorros, casas para cuidar e consigo dar conta de, inclusive, providenciar minha comida de uma maneira saudável. Realmente é um estilo de vida, Uhum. né? Como a comida é muito deliciosa, então sempre tem peixe, carne, frango, vegetais, legumes, batatas, enfim. Tem muita técnica para fazer coisa muito boa, muito gostosa. Como hambúrguer, faço meu próprio pão, enfim, tem várias. Quem não consegue é porque não tem a desculpa de não consigo. Tem como fazer, sim. Sim. Tem as receitas, dá para fazer tudo o que você quiser fazer de uma maneira saudável e de uma forma que não vá atrapalhar o seu objetivo. E quando você quer, você ainda assim inclui as exceções, Mas certo? Em restaurante, em eventos algo. corporativos, consigo também beber eventualmente e comer alguma coisa mais industrializada, enfim. A gente Uhum. paladar, né? Começa a achar ruim essas coisas com muita essência, com muitos sabores que não são normais, você começa a achar até estranho. Sim, sim. Vanessa, deixa eu ver uma pergunta que apareceu. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que por enquanto ainda não tem. Pessoal, se vocês quiserem mandar alguma pergunta para a Vanessa aqui, tá? Para mim, pode mandar aqui no chat. Que eu tinha visto aqui que alguém comentou que tinha uma pergunta. Depois, se você puder me mandar, tá bom? Aqui, ó. Como lidar com a distorção da própria imagem? Muitas vezes nos vemos com decepção na frente do espelho, apesar de estar melhor. Vanessa, você quer compartilhar um pouquinho dessa resposta? Depois eu posso responder também. Eu sempre tive uma grande distorção da minha imagem, porque eu tenho o rosto fino, então por mais que eu estivesse enorme de gorda, eu me achava magra. Então, e aí conforme eu ia perdendo peso, eu começava a achar que o meu rosto estava ficando cadavérico. Imagina, eu Uhum. estava bem longe disso, estava ainda super acima do meu peso e acreditando que o meu rosto estava cadavérico. Então nisso o programa ajudou muito, né, a tirar esses mitos da minha cabeça
e através de PNL, através de hipnose, através de várias técnicas aí que a Helena usa, para que eu parasse de ter essa distorção da minha imagem, né? E conseguisse manter e continuar a perda de peso que eu queria ter. Uhum. E acredito também, no caso da Vanessa, bem interessante ela falar isso, porque muitas vezes isso até impede. Então, no caso dela, gente, como ela. O rosto dela ficava mais magro, apesar do corpo ainda estar num quadro de obesidade, né? Então, isso às vezes até a prevenia de procurar ajuda, né? Porque ela poderia ter começado esse processo todo antes, ela não precisaria ter esperado chegar a 110 quilos, né, com todas as dores, etc. Então, a distorção da imagem, realmente, às vezes, até atrasa a pessoa, né, a pessoa está com obesidade, mas, né, e aí a questão da distorção com a Vanessa foi bem interessante, porque ela ia emagrecendo embaixo e ela ficava feliz, mas ela ia afinando o corpo e o rosto, ela ficava desesperada. Então, a gente tinha que trabalhar muito essa distorção de imagem dela, né, para ela não achar que isso aí é preferência, né? Ela sabe que eu adoro um rosto fininho, né? E ela acha, e o rosto dela assim, eu acho perfeito, eu acho lindo e tal, fininho, e nem é tão, né? E ela olhava no espelho e achava cadavérico, era essa palavra que ela usava, né? Então, como que você lida com essa questão da distorção da imagem? Você, por exemplo, ir criando, é claro que você tem que trabalhar a sua mente, tá? E aí muitas vezes trabalhar com um profissional que tenha técnicas, né, de PNL, de hipnose, tudo isso ajuda, mas você pode racionalizar muitas vezes essa imagem que você está vendo. Então, por exemplo, no caso da Vanessa, a gente criou um mantra para ela de que quanto mais fino o rosto dela, mais fino é o corpo dela. Então, ela parava de desassociar o rosto magro com uma coisa ruim e passava a associar o rosto magro com uma coisa boa, ou seja, que também o corpo dela que ela queria continuar emagrecendo está emagrecendo, né? Mas quando você tem uma distorção de imagem com relação ao seu corpo, não só o seu rosto especificamente, então às vezes você tem que ver se é uma distorção relacionada à sua preferência estética, tá? Porque às vezes você está obeso ou obesa, tá? Mas você tem uma preferência estética. Então a Vanessa estava obesa, só que a preferência estética dela é de um rosto mais cheinho, mais bochechinha e tudo mais. Então essa distorção atrapalhava ela nesse sentido, de voltar a ser saudável. Né? Então aí a gente, né, foi trabalhando para ela gostar do rosto dela fino naturalmente. E olhem o rosto dela, é perfeito, maravilhoso, não é nada cadavérico, não é nada, né? E isso tá muito bem em conjunto agora com o corpo dela mais magro. E mesmo que ela continue emagrecendo, né, o rosto dela vai acompanhando, o que não significa que vai ficar cadavérico. Cadavérico é só uma opinião que às vezes ela tinha na cabeça, né? Então, no seu caso, quem fez a pergunta tem que ver se você tem um quadro de obesidade, porque obesidade, gente, é uma doença, tá bom? Vocês precisam tratar a obesidade, não é como uma preferência, gosto ou não de corpo mais cheinho, tá? A obesidade é diferente de ser cheinho, de estar uns quilinhos acima do peso. E aí, dentro dessa distorção, então, porque às vezes você está obeso, você não está com uma distorção de imagem, você está obeso. Então, você precisa tratar essa obesidade. E aí você vai passar a gostar mais. Agora, se você não está obeso e tem uma distorção de imagem, aí você tem que realmente procurar ajuda, porque é difícil falar individualmente. Eu não sei o porquê, eu não sei a raiz, eu não investiguei várias coisas com você, então é difícil falar. Mas dá sim para investigar e reverter essa questão da distorção de imagem, tá? Aí aqui tem minha nossa, chorando, persistência e determinação. Estou te mandando elogios aqui, Vanessa. A Vanessa é muito determinada, o que não significa que ela não lide com os desafios do dia a dia. Vanessa, você tem quais foram os desafios para você ao longo do tempo? Porque a gente tem que lembrar aqui que muitas pessoas emagrecem mais de 20 quilos como você emagreceu, só que porque elas emagrecem de forma restritiva, da maneira errada, não considerando a parte hormonal e etc., elas reganham e muitas vezes reganham mais. Né? Ganham mais ainda. Você já faz 3 anos que você não reganhou nada. Você só está cada vez mais saudável, cada vez melhor, seus exames de sangue, né, estão melhores. Mas quais foram os seus desafios ao longo, né, dessa trajetória para conseguir não reverter mais? Porque a gente foi trabalhando. Eu sei que hoje você não valoriza mais as mesmas coisas como você valorizava antes. E essa é a importância de trabalhando a mente, porque o corpo ele só vai acompanhar, né? Você podia contar um pouquinho dessa parte, por favor, para nós?
Eu acho que os eventos sociais foram os maiores desafios que eu tive durante esse processo como um todo, porque aí você chega em lugares que não tem nada que esteja alinhado com aquilo que você tem a expectativa de comer, e aí se você não se planejou, você está com fome, e aí o que fazer nesses momentos, enfim. Então foram os momentos mais difíceis, foram os grandes desafios, até porque eu tenho muitos eventos sociais na minha rotina de vida, não só de trabalho, como de vida particular também. Então, foi um exercício realmente aprender a se programar para esses eventos e ter sempre um plano B e ter sempre uma maneira de resistir aí às comidinhas de festa, enfim, ao álcool em excesso, a todas as adversidades que apareciam no meio de caminho, né? Então, as viagens de trabalho, e aí é muito mais difícil de você ter aquela sua rotina que você criou, você até não tem uma cozinha disponível para preparar alguma coisa para você, e aí ter que se adaptar e gerenciar essas adversidades, né? Que já sai, você já sai para elas com um planejamento, né? Então, eu acho que esse foi Uhum. todo esses anos. Uhum. Então, ou seja, planejar, certo? Aprender a planejar. Segunda É, coisa é, você já tinha trabalhado a sua mente a ponto de você nem valorizar mais as mesmas coisas, exato. certo? Mas sempre tem as coisinhas que são emocionais para nós, são as nossas preferências, dependente se é saudável ou não, né? E isso é normal, gente. Vocês, né, podem vencer a compulsão e o vício em comida. Não significa que você vai passar a odiar, detestar aquilo que você gostava e que te gerava compulsão. A única coisa é que agora você entende que aquilo, naquela quantidade, naquela frequência, as consequências, né? Ainda mais agora, depois que você já vive o outro lado da moeda. Né? Porque muitas pessoas ainda não viveram o outro lado da moeda, de ter saúde, ter energia, acordar bem, dar conta da sua vida, não depender de ansiolítico. As pessoas não viveram ainda esse outro lado, né? Uhum. Então, isso é muito motivador, né? Quando você viveu o outro lado da moeda, então é um pouco também da minha história. E aí, então, você olha, eu não gosto das mesmas coisas, né? A Vanessa gosta das mesmas coisas. Só que a gente olha, é quase com um certo desencanto, assim, beleza, eu vou escolher consumir isso daqui, posso até escolher, mas vai ser nessa quantidade e nessa situação. Vou comer isso aqui antes, né? Aprender a fazer as coisas, porque senão você volta para onde você estava muito pior e é o que você não quer, né? Com todos aqueles sintomas horrorosos e problemas de saúde, certo? E Vanessa, então, para a gente fechar aqui, é, só para a gente deixar claro, porque aqui tem muita gente que sofre com compulsão alimentar, né? Então, queria só que você deixasse, que você compartilhasse por quantos anos você teve compulsão alimentar, se você acha que foi a sua vida inteira, basicamente, ou não, se você estabelece ali alguns anos, e em quanto tempo você conseguiu resolver a compulsão alimentar, o que é diferente de, às vezes, pontualmente, a gente exagerar em algum alimento, o que é normal, todo mundo faz, eu também faço às Uhum. vezes, né? Pontualmente a gente exagerar em alguma coisa, algum alimento em alguma ocasião, o que é diferente de você viver no ciclo da compulsão. Então, há quantos anos, né? Quantos anos antes de começar o programa você conviveu com compulsão alimentar? Ah, mais de 40 anos. Mais de Mais de 40 40 anos anos. com compulsão alimentar desde criança, enfim. E aí, para conseguir realmente controlar essa compulsão e ter as rédeas aí da minha vida e do que eu como e da maneira como eu me sinto, eu tô há uns 3 ou 4 anos já, né? 2020 para 24, Uhum, exatamente. Tô há 4 anos aí controlando. Eu acredito que no primeiro ano esse problema foi resolvido, então uhum, muito gratificante conseguir entender a logística das comidas no seu organismo e o quanto e como se deve comer. Isso não quer dizer que eu não coma as coisas que eu não goste ou que são mais, enfim, mais gordas, mais calóricas, né? Então, uhum, acho que o primeiro ano de aprendizado foi muito importante e estou aprendendo até hoje, né? A gente continua uhum. juntas nesse programa e eu estou aprendendo até hoje. A gente sempre está aí ajustando os detalhes para conseguir manter e atingir novos objetivos. Sim, apertando os parafusos, né? Aí os detalhes, né, que a gente vai trabalhando. E aí é muito normal isso, porque eu também, na minha jornada, eu fiquei 2 anos com o meu coach.
Então, logo nos primeiros meses eu já consegui, mas eu queria uma manutenção, né? E eu queria realmente conseguir, né, superar os desafios da vida sem voltar para quadro, no meu caso, muito mais de vício em comida, né? E sem todos aqueles sintomas de antes. Então é isso, né, gente? A Vanessa, ela é só um, tá? Dos milhares de exemplos que existem hoje com relação, porque eu sei que existe muita uma desesperança mesmo. Existe assim uma falta de esperança de que o seu problema um dia vai ter solução. Então a Vanessa é um exemplo clássico, né? Ela viveu 40 anos, mais de 40 anos com compulsão alimentar e ela encerrou a compulsão ali logo no primeiro ano do programa e até hoje, né, como a gente conversou aqui, ela não tem mais compulsão, quadro de compulsão alimentar, né, e conseguiu manter aí o peso, a saúde, principalmente, né, que é uma das melhores coisas. Então, pessoal, eu acho que é isso por hoje. Vanessa, você tem uma mensagem final? O que você diria para uma pessoa que está aí em busca de resolver a compulsão alimentar, de emagrecer de forma definitiva? O que você diria, assim, se você pudesse compartilhar uma ou duas coisas com essas pessoas para elas conseguirem, né, alcançarem os objetivos delas? Eu acho. Fuja de receitas da internet, elas são terríveis, né? Eu criei o Instagram exatamente por isso, porque conforme eu fui começando a buscar receitas saudáveis e eu ia vendo o que as pessoas publicavam como saudáveis, eu ficava horrorizada, né? Já com o conhecimento que eu tinha. Então, fujam dessas receitas da internet, procurem conhecimento de qualidade. E não desistam. Não desistam, porque qualquer um é capaz de fazer. Todo mundo tem aí dentro de si a força de vontade necessária para conseguir fazer o programa. É personalizado, não é o que eu gosto, o que outras pessoas vão gostar, não é o que eu como, o que outras pessoas vão comer. Então, tem que ser personalizado, tem que ser de acordo com o seu perfil, com aquilo que você gosta, com o que você é capaz de produzir, fazer, cozinhar, enfim, ou comprar. Então, não adianta o que funciona para um, não funciona para outros. Não é receita de bolo, né? Mas não que qualquer um consegue atingir os objetivos. Sim, perfeito. Pessoas comuns, certo? E aí, gente, queria compartilhar com vocês o perfil da Vanessa. Então, a Vanessa, durante essa trajetória, eu acho que ela já estava mais de um ano, acho que demorou mais ou menos um ano ela no programa. Então, porque ela foi adaptando várias das receitas que ela tinha que comer agora para continuar no objetivo dela, continuar comendo gostoso, né, saudável, comendo os alimentos que ela gostava. Então, ela foi adaptando várias coisas e ela, né, até por uma contribuição muito generosa, porque eu adoro o perfil dela também, que eu não sou muito cozinheira, né, apesar de gostar de comer saudável. Então, ela mesma, às vezes, adapta algumas receitinhas que a gente compartilha e ela criou um Instagram chamado fit_da_van. Tá? Que é esse perfil dela aqui. Eu vou deixar aqui na descrição da nossa live. Olhem esse perfil, sigam esse perfil, gente, porque as receitas dela são maravilhosas. São todas adaptadas para ser saudável, sem glúten, sem leite, sem açúcar e fica uma delícia. E a Vanessa, ela gosta de cozinhar, então ela coloca todo o empenho ali para deixar bonito o prato. São receitas São receitas rápidas, super simples fáceis, ingredientes fáceis. nada de complexidade. Eu entendo aí o quanto as pessoas têm pouco tempo ou paciência ou nem gostam de cozinhar. Então é tudo muito fácil, tudo receita de liquidificador, de mixer, de tudo. É realmente para dar uma luz aí no fim do túnel de quem não sabe o que fazer. Exato. E a Vanessa, né, ela trabalha no mundo corporativo e tudo mais, então isso daí é simplesmente um hobby dela. Ela adora compartilhar, né, o que funcionou para ela. Como ela falou, as receitas da internet muitas vezes elas não funcionam, porque, por exemplo, tem muita gente que tem tendência à compulsão alimentar, então com certeza tem um intestino para ser olhado. Aí essa pessoa vai começar a fazer todas as receitinhas fit cheia de pasta de amendoim. Muitas vezes a pasta de amendoim vai ser horrível para essa pessoa que tem compulsão alimentar, porque ela atrapalha muito no intestino. Então vejam como, assim, você se inspirar em receitas da internet é muito legal, né? Mas quando você precisa realmente resolver o seu problema e entender a sua causa, a parte hormonal e etc, de como você come, então muitas vezes você precisa buscar um direcionamento mais personalizado, tá? Para entender o seu caso. Mas o Instagram da Vanessa é muito legal porque ela compartilha receitas ótimas para quem tem um monte de intolerância alimentar ou para quem está em um tratamento, né, que precisa tirar por um tempo
esses alimentos e depois voltar. Então ali tem várias ideias super fáceis, as receitas. E a Vanessa faz isso de forma muito generosa pra gente, porque isso não é nem o trabalho dela, né? Ela simplesmente compartilha ali com a gente, simplesmente para ajudar. Então, muito obrigada, Vanessa. Obrigada por compartilhar. Obrigada por estar aqui. Obrigada por toda a diferença que você faz, muitas vezes sem você saber, neste mundo. Porque, gente, o que a Vanessa falou aqui com relação a não desistir, muitas vezes não desistir, gente, exige coragem da gente, sabe? Porque você que está tentando emagrecer de forma definitiva e acabar com a compulsão alimentar e vício em comida, eu sei que você, no fundo, está nadando um pouquinho contra a maré. É assim mesmo, entende? Porque a gente vive numa sociedade doente, em que ficou normal, né? É normal você comer para ficar cada vez mais doente. E se você come saudável, você está de dieta, né? Porque agora é estranho você comer saudável, né? Então, a gente vive nessa sociedade doente e não significa que você, para mudar você especificamente, você não vai ter que lutar um pouquinho, nadar um pouquinho contra a maré das pessoas com quem você convive, né, no dia a dia. A Vanessa convive com pessoas que comem completamente diferente dela, na casa dela, no ambiente de trabalho dela, né, e tudo mais. Então, a Vanessa é uma inspiração mesmo, né? Inclusive para mim, muitas vezes, porque ela é mais um exemplo e sem ela saber, ela já ajuda muitas pessoas. Porque uma vez que a gente olha uma pessoa na vida que ela tem, a pessoa trabalha fora, pessoa normal, trabalha fora, cozinha a própria comida em casa todos os dias, cuida de tudo que tem que cuidar, cuida da família e etc. E consegue? Então será que eu também não consigo? Então, quando um tem coragem de mudar, a pessoa muitas vezes não sabe o efeito cascata que essa pessoa faz na vida até de outras pessoas. E você influencia essa mudança simplesmente porque você mudou. Então, Vanessa, muito obrigada por compartilhar e com certeza hoje nessa live aqui que vai ficar salva, muitas pessoas vão assistir e você vai continuar inspirando as pessoas a terem coragem de mudar. Terem coragem de não viver uma vida, gente, de sofrimento, de doença, de remédio, de cirurgia, né, sem energia para nada, sem fazer aquilo que você gostaria. Até quando, né? Até quando você vai aceitar viver uma vida desse jeito? Então, muito obrigada, Vanessa, por ser essa inspiração. E, pessoal, muito obrigada quem esteve aqui, obrigada quem participou, mandou perguntas, a live vai ficar salva e eu vou deixar também aqui o perfil da Vanessa, tá bom? E eu espero vocês no evento que eu vou fazer na quinta-feira, 100% online, 100% gratuito, onde eu vou revelar os 3 pilares essenciais para emagrecer, acabando com a compulsão alimentar e vício em comida e o plano para você conquistar tudo isso em até 90 dias sem dietas. Então, eu espero vocês lá. Muito obrigada e um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, Vanessa. Obrigada. Obrigada.